Visões e profecia. Os Fullen constituíam uma família notável. Em tempos notáveis, Orson era um verdadeiro visionário, no estilo americano, que sabia o que queria fazer e como fazer. Lorenzo era um magnífico vendedor. Charlotte era uma paladina dos direitos da mulher. A eles logo se juntou a mulher de Lourenço, Lydia Folger, nada menos que a segunda mulher do país a ser admitida como médica e a primeira a ensinar medicina. O marido de Charlotte, Samuel Robbins Hill, também colaboraria muito com suas habilidades de administrador e homem de negócio, com a talentosa família. Juntos, os Folles criaram uma máquina organizacional tipicamente americana, voltada para a propagação prática e desenvolvimento da frenologia como meio para uma melhor forma de vida. Eles também incansáveis escritores e oradores sobre alguns outros temas. As causas que eles esposaram incluíam a abstinência de álcool, reforma educacional, vegetarianismo, direito das mulheres, abolição da escravatura. A família pressionou por uma expansão para o oeste e ajudou a patrocinar as colônias abolicionistas de um dos seus seguidores, o incendiário John Brown, em Kansas. A equipe da Fowler e Wills pousa em 1880 do lado de fora do seu novo escritório na Broadway, em Nova York. No seu zelo para aumentar o negócio, Charlotte Fowler realocou a companhia próxima a várias linhas de bondes puxados a cavalo e estações em vias elevadas. Quando Orson Fuller iniciou a construção de sua casa octagonal em 1850, ele não se intimidou com a sua falta de experiência. Um órgão da construtividade bem desenvolvido indicava que ele era frenologicamente adaptado para a tarefa. Juntos os Follen ridicularizaram as práticas educacionais de sua época, na qual as crianças precisavam memorizar passagens de literatura clássica. Ao contrário, eles advogavam que se desse às crianças muito exercício físico e mental em dias escolares mais curtos, deixando-lhes então tempo para aprender a partir da própria criatividade. De acordo com os Fuller, os loucos e deficientes não deveriam ser confinados como uma escória. Ao contrário, deveriam ser examinados para ver quais de suas faculdades ainda eram fortes. Então poderiam ser treinados para usar seus talentos para o próprio bem e o da sociedade. Para dizer a verdade, nenhum aspecto da vida americana do século XIX era considerado fora dos limites da frenologia. Eles sentiam que sua ciência tocava todas as dimensões da existência humana. Ainda assim, nem todas as suas reformas foram bem-vindas pelo público americano. Numa época de pudor vitoriano, Lourenço não ganhou aplausos ao defender ironicamente a necessidade da educação sexual. Não parece absurda a opinião de que um assunto possa ser muito delicado? Perguntou. Se for realmente muito delicado, discutir os princípios que precisam ser conhecidos e observados antes que alguém esteja qualificado para assumir os deveres que pesam sobre esta mudança de condição. Então será com mais certeza inteiramente muito delicado casar-se, absolutamente chocante tornar-se pai ou mãe. Mesmo a arquitetura tornou-se parte do movimento de Fowler. E uma outra moda, a da casa octagonal, foi criada, tendo-se convencido por alguma razão de que as convencionais de 4, Orson escreveu em 1848 um livro intitulado Um Lar para Todos, ou Um Novo, Barato, Conveniente e Superior Modo de Construção. Ele pôs em prática a teoria construindo uma magnífica e incomum casa em Fishkill, cerca de 8 km ao norte da cidade de Nova York. Essa casa tornou-se conhecida como o Elefante Branco de Fowler, mas o livro de Orson ganhou pelo menos 7 edições em 9 anos e mais de 1000 casas octagonais foram construídas nos Estados Unidos nessa época. A empresa familiar Fowler e Wills controlava um império editorial que incluía várias revistas e periódicos, um negócio de reembolso postal e um popular museu de frenologia em Nova York. Durante a maior parte do tempo, esse empreendimento produzia uma renda substancial, a qual se juntava largas somas que cada Foley ganhava fazendo conferências. Em meados do século XIX era difícil encontrar uma cidade ou mesmo vilarejo nos Estados Unidos que não tivesse sido
afetado por seus ensinamentos. Assim como muitos europeus, uma geração antes havia insistido no exame fisiognomônico de candidatos a emprego. Os americanos agora pendiam um mapa frenológico dos inscritos. O American Phrenological Journal dos Foley se tornou das maiores revistas do país, com circulação de mais de 50 mil exemplares. Aos assinantes da revista, além de informação e conselho em tópicos variados, eram oferecidas leituras frenológicas de gente famosa ou não, frequentemente baseadas em fotografias e não em sessões pessoais. Na verdade, muitos eram instigados a usar essa análise de caráter por correspondência, para examinar seus amigos, parentes, colegas de trabalho. Pais preocupados mandavam fotografias de futuros genros para descobrir quais suas verdadeiras intenções. Uma das pessoas submetidas ao exame frenológico a longa distância foi Lizzie Borden, cujo amplamente divulgado processo pelo assassinato dos pais a machadadas em Fall River, Massachusetts, em 1892, reivindicou a atenção popular por todo o país. Após terem acusado do crime, Nelson Caesar, o presidente do Instituto Americano de Frenologia, recebeu sua fotografia para exame. Sem ser informado da identidade da cliente, sua análise e julgamento, publicado posteriormente na Chicago Evening News, incluía a observação de que a face indica poder e a tendência de ser detalhista e severa. Lizzie Borden acabou sendo absolvida, mas até os dias de hoje muitas pessoas permanecem sem se convencer da inocência dela. No entanto, será que seria possível, com seu temperamento indicando a partir do formato de sua cabeça, que ela tivesse coragem suficiente para matar tão brutalmente a mãe e o pai? Pergunta. Na época em que a análise de Lizzie Borden se tornou manchete, o ápice da frenologia há muito tinha passado. Na segunda metade do século, as pessoas que buscavam sondar os segredos da condição humana estavam mais interessadas nos trabalhos de Charles Darwin sobre a evolução, na pesquisa do cérebro de Paul Broca. E à medida que o século chegava ao seu final, novas ideias de Sigmund Freud sobre a psicologia eram tão brilhante, em tão brilhante companhia, a frenologia parecia desgastada. Osborn mudou-se para Boston, onde continuou suas palestras até sua morte em 1887. Lawrence e Lydia foram para Londres, onde Lawrence permaneceu. Após a morte de Lydia, em 1879, com a sua filha, também frenologista, ela faleceu uma semana após retornar aos Estados Unidos, em 1896. O que ele havia ensinado por tantos anos estava virtualmente esquecido. Os americanos e europeus estavam então mais interessados em outras vias de acesso para as profundezas de suas personalidades e para a longa extensão de seus futuros. Frenologia divina. Por toda sua vida, Henry Ward Beecher, renomado orador, autor e ministro congregacional do século XIX, foi um advogado de causas controvertidas. De seu púlpito na igreja Plymouth do Brooklyn, que dirigiu por 40 anos, de 1847 até a sua morte em 1887, o inflamado Beecher defendeu a abolição, o voto feminino, a teoria da evolução e os princípios da frenologia. A frenologia foi apresentada inicialmente a Beecher em 1832 por seu colega de classe, Amherst College, Orson Fowler. Após algum estudo sobre essa prática, Beecher abraçou com entusiasmo a ciência nascente, acreditando que ela o traria para mais perto de Deus. O jovem sentia que um vasto conhecimento do mundo natural e de seu funcionamento fortaleceria sua fé e que a frenologia poderia abrir caminho para uma nova concepção das leis da natureza. Brecht também acreditava que a frenologia tornava possível ao indivíduo alterar na esperança do aperfeiçoamento de sua capacidade mental, e o ministro permaneceu fiel à sua prática pelo resto da vida. A frenologia, ele sustentava, traz uma nova ajuda para o homem, de Estado para o advogado, do médico, ministro de Cristo, em seus esforços benevolentes de beneficiar a sociedade, e dá a todos eles um novo poder sobre o intelecto e a vontade. Leitura do poeta. Em 1849, Walt Whitman, então com 30 anos, já havia exercido várias ocupações, viajado intensamente. Estava escrevendo um poema que inauguraria uma nova fase na literatura americana. Ainda assim, era um homem pouco seguro de si, buscando direções e objetivos, quando se aventurou no escritório de Fowler Wills para uma leitura frenológica. Como editor de um jornal, Whitman havia feito resenhas de livros sobre frenologia e declarado que ela, pelo menos, ganhara uma firme posição entre as ciências. Convencido de que seu destino seria revelado, Whitman pagou $3 a Lawrence Fuller para que ele
apalpasse as protuberâncias em sua cabeça. A análise descrevia um pensador independente que tinha um bom domínio da linguagem e que escolheria lutar com a boca e a caneta. Whitman publicou os resultados de sua leitura várias vezes nos anos seguintes, talvez como prova de que ele estava realizando seu potencial frenológico. O mapa apareceu em seu controvertido livro de poemas, Folhas de Relva, cuja primeira edição, 1855, foi distribuída pela Folha e Hughes. No prefácio, Whitman deu crédito ao papel desempenhado pela frenologia na configuração de sua vida e trabalho. Frenologistas não são poetas, ele escreveu, mas são os legisladores dos poemas. Uma nova vida. O encontro de Clara Burton com a frenologia mudou sua vida. A mais jovem de 5 filhos, Burton cresceu numa próspera fazenda em Oxford, Massachusetts. Ela era uma garota excessivamente tímida, que, como contou mais tarde, passaria a ser a coisa mais necessária só para não ter que pedir. Em vez de suportar sua timidez à medida que crescia, ela se tornou ainda mais tímida, condenando-se à solidão. Felizmente para Clara, em 1836, Lawrence Foley foi fazer conferência em Oxford e hospedou-se na casa de sua família por quase um mês. Durante esse tempo, a mãe de Clara falou longamente sobre sua filha com Foley, e a garota de 15 anos foi submetida a um exame frenológico, como escreveu Clara mais tarde. Foley predisse que sua natureza sensível sempre estaria presente. Ela nunca se afirmara para si mesma. Ela iria sofrer inicialmente, mas para os outros seria perfeitamente destemida. Sua prescrição para Clara era: é preciso atribuir responsabilidades a ela. Ela tem todas as qualidades de uma professora. Clara Burton seguiu esse conselho, ensinou com sucesso durante 20 anos e lutou para criar a primeira escola pública no estado de Nova Jersey. Ela seguiu em frente, cuidando de soldados da União feridos na Guerra Civil, organizando a Cruz Vermelha Americana. Em um ensolarado dia de junho de 1894, um jovem irlandês atravessou confiante os corredores do Ministério da Guerra britânico. Ele havia sido convocado pelo general Horatio Herbert Kitchener, cujas vitórias no Egito e no Sudão já haviam conquistado a admiração pública e por parte do oficialato. Algumas expressões marcadas sem dúvida pela inveja. Embora o nome de Kitchener logo fosse se tornar sinônimo de idade de ouro do Império Britânico, sua alta reputação ainda não estava de forma alguma assegurada nessa época. De fato, a preocupação quanto ao seu futuro pode ter motivado Kitchener a convocar para comparecer à sua presença uma figura bem pouco convencional. Tratava-se do auto-nomeado Coach Luz Lee Warner de Hammond, 27 anos, nascido William Warner, no condado de Wicklow, Irlanda, porém mais conhecido simplesmente como Cheiro. Seu nome artístico, tomado da palavra grega para identificar a mão, os soldados se perfilavam, introduziram o jovem à presença imponente do general britânico. E então, da mesma forma que o escritor americano Samuel Clemens havia feito apenas 1 ou 2 anos antes, Kitchener estendeu a palma da mão para a leitura. Que o comandante das forças militares do Império Britânico no Egito consultasse tal pessoa não era tão extraordinário. Na Londres da última década do século, a quiromancia tinha muitos seguidores, e para aqueles que associavam linhagens e respeitabilidade, ele podia de fato reivindicar um longo pedigree. Pouco se sabe sobre suas origens. Os antigos adeptos mantinham em segredo seu conhecimento em relação aos não iniciados, mas a leitura das mãos era certamente praticada na Índia cerca de 4.000 anos atrás, e por volta do século IV a.C., já era uma arte respeitada na China, e da China à Grécia, Aristóteles, Hipócrates, Platão e Galeno foram presumivelmente praticantes da quiromancia. O termo vem do grego cheiro mater. Escritos sobre o tema começaram a aparecer na Europa em 1475. Um escritor alemão, Johann
Hortclich publicou o primeiro livro sobre essa arte, a arte da quiromância. Mas por muito tempo não houve ninguém como Lavater para tentar outras disciplinas, para tentar conciliar a quiromância com o método científico. Enquanto outras disciplinas de diversas espécies estavam sendo reorganizadas e reinterpretadas em função do novo modo de compreender o mundo, a quiromância permaneceu envolta no segredo e na superstição. Finalmente, em 1889, um grupo de praticantes fundou a Sociedade Quiromântica Inglesa, com o objetivo de primeiro elevar o estudo da mão ao nível de pesquisa científica, segundo promover o estudo da quiromância em todos os seus ramos, terceiro como salvaguarda para o público contra charlatões e impostores. Mais ou menos nessa época, Cheiro chegou em Londres, após o que fora, de acordo com seu próprio relato, uma longa e exótica viagem. O extravagante Cheiro não era a pessoa indicada para adaptar a quiromância aos tempos modernos da ciência, nem criaria ele algo equivalente ao império frenológico de Fowler, mas com sua atraente e sombria aparência, um cultivado ar de mistério e aliança com o oculto. Ele parecia personificar o apelo duradouro da arte da quiromância. Conforme registrado mais tarde, Cheiro começou sua odisseia quando foi forçado a deixar a escola, após seu pai ter entrado em dificuldades. Faltando uma educação completa, mas dotado de grande inteligência e ambição, o jovem William Warner seguiu os passos de muitos irlandeses necessitados antes dele. Partiu para Londres. Foi no trem de Liverpool para Londres, como contou mais tarde em seu livro Confissões, que a primeira de várias coincidências pressagiosas ocorreu. Warner, que há muito se interessava pela quiromância e pelo ocultismo, estava lendo a tradução inglesa de The Accursed Chiromante, quando seu companheiro de cabine comentou que ele era um estranho tipo de estudo. Warner defendeu e explicou a quiromância com tal fervor que o cético viajante permitiu-lhe fazer uma leitura. Fitando de perto a palma de seu companheiro, Warner descobriu uma linha da sorte bem marcada que o levaria a sobressair-se como líder acima da massa comum da humanidade. Mas a linha era interrompida, significando, de acordo com a interpretação dada por Warner, descanso. Outro Napoleão enviado a Santa Helena. A causa para o repentino afastamento, Warner lembra ter pretendido seria uma mulher. Disso, o sujeito riu, rejeitando a profecia, dizendo: um homem com minha vida não tem tempo para mulheres. De acordo com o relato posterior de Cheiro, o companheiro de viagem era Charles Stewart Parnell, na época um sincero e ardoroso defensor de Home Rule, partido que lutava pela autonomia da Irlanda. Muitos anos depois, sua carreira política foi destruída e sua causa mutilada, ao ser indiciado como corresponsável no processo de divórcio. Warner permaneceu em Londres por pouco tempo, viajando então para a Índia, onde foi recebido por um sacerdote hindu, que lhe ofereceu ajuda para desenvolver seus dotes para a quiromância. Essa educação, como contou Warner, envolvia jejum, indução de transe, busca de experiências místicas e o estudo de um livro de quiromância que havia sido escrito em pele humana. Após relatar uma série de outras aventuras, incluindo a leitura sobre um assassinato em Londres e sua resolução enquanto percorria os monumentos do Egito, Warner conta como retornou a Londres, adotou o nome de Cheiro e abriu seu negócio na New Bond Street 108. Felizmente, o primeiro cliente de Cheiro foi um influente e bem relacionado Arthur Balfour, que se tornaria mais tarde presidente da Sociedade de Pesquisa Psíquica e o primeiro-ministro da Inglaterra. Balfour ficou aparentemente impressionado. A partir de então, grandes celebridades ocorreram para ver o carismático quiromante, e uma notável sucessão de predições, aparentemente acuradas, alimentou a confiança nele depositada por seus clientes. De fato, quando Cheiro informou ao chá da peça que um atentado contra sua vida ocorreria durante uma visita à exposição de Paris de 1900, o aviso foi levado tão a sério que, segundo consta, a segurança foi reforçada, uma tentativa de assassinato frustrada logo após a predição. Algumas leituras, porém, eram para se concretizar numa extensão de tempo mais longa. Em 1894, por exemplo, Cheiro disse ao general Kitchener:
que ele alcançaria seu maior sucesso em 1914. Isso comprovou-se de fato naquele ano, quando Kitchener foi feito conde e nomeado secretário de Estado para a guerra. Durante essa mesma entrevista, Cheiro também alertou Kitchener para que não viajasse por via marítima em seu 66º aniversário. E naquele ano fatídico de 1916, uma missão à corte do czar Nicolai II forçou o general a embarcar no WMS Hampshire. A embarcação naufragou após chocar-se com uma mina alemã próxima às ilhas Orkney, custando a vida de Kitchener e de muitos outros. Entre outros clientes influentes de Cheiro, além de Samuel Clemens, havia o rei Leopoldo da Bélgica, Eduardo da rainha Alexandra e Eduardo da Inglaterra, o presidente americano Grover Cleveland e o explorador Sir Ernest Shackleton. E Oscar Wilde, o jovem escritor, foi supostamente alertado pelo quiromante de que acabaria arruinado se não abandonasse seu modo de vida. 7 anos depois, Wilde, condenado e preso por suas notórias práticas homossexuais, apesar de ser requisitado por nada menos do que 6.000 clientes por ano, Cheiro viajava frequentemente, tendo visitado os Estados Unidos, França, Itália e Ásia. A introdução em 1907 do frenômetro elétrico automático de Lavery, um aparelho de metal semelhante a um abajur que media mecanicamente a saliência do crânio, era uma tentativa de padronizar as leituras frenológicas. As máquinas se tornariam mais tarde atrações populares em lojas de departamento e em houses de teatro. O jovem e vistoso quiromante, conhecido como Cheiro, realizava leituras de pessoas ricas e famosas em seu opulento salão londrino. Segundo Cheiro, as palmas de seus clientes não lhe forneciam diretamente as respostas, que agiu como catalisador sobre sua consciência esotérica para gerar informações necessárias. Em 1904, Cheiro fez uma viagem à Rússia, onde, segundo seu relato, predisse o fim da dinastia Romanov e se engajou numa batalha de vontades contra o terrível Grigori Rasputin. Segundo Cheiro, os dois tentaram sem sucesso hipnotizar um ao outro, e a palavra final do quiromante nessa questão foi sua acurada previsão de que Rasputin morreria no rio Neva, envenenado, ferido por facas e tiros. Segundo alguns, Cheiro trabalhou no serviço de inteligência britânico durante a Primeira Guerra, e entre suas várias amantes incluía-se a legendária espiã Mata Hari. Contudo, apesar da fama e do autoproclamado sucesso, os anos finais de Cheiro foram marcados pelo infortúnio e pela depressão. Diz-se que seus poderes começaram a lhe deixar na mão por volta de 1930. Ele morreu em 1936 em Hollywood, onde esperava fazer um filme sobre seu herói, o alquimista e charlatão italiano do século Cagliostro. A contribuição de Cheiro para a quiromancia foi atrair da melhor forma possível a atenção do público para essa arte. Ele nem inovou como fizeram os Fuli no campo da frenologia, nem sistematizou como fez Laverty na fisiognomania. Ele foi um brilhante divulgador que se manteve fiel aos seus métodos disponíveis há milênios. De acordo com Cheiro e com a tradição quiromântica, a mão esquerda de uma pessoa destra revela a natureza inata. A direita mostra como essa natureza foi aplicada às circunstâncias da vida da pessoa. Uma mão redonda com dedos afilados, tais como aquelas de Sarah Bernhardt, por exemplo, precisa necessariamente ser usada em alguma carreira artística que envolva emoção, como escreveu Cheiro sobre a atriz. Uma mão quadrada e compacta indica uma pessoa que possui talentos mais práticos e científicos.
Os que leem as mãos examinam a forma dos dedos e das unhas, a proeminência das juntas, o tamanho relativo dos dedos e da palma, e o tamanho e a forma dos montes, as almofadinhas carnudas na borda externa da palma e na base do polegar e dos dedos. E em especial os quiromantes consideram o comprimento, definição e proeminência das linhas que marcam a mão em padrões predizíveis, mas com variações individuais nos detalhes destas. As principais e mais conhecidas são as linhas da vida, que circundam a base do polegar, as linhas da cabeça do coração, que atravessam a metade superior da palma, e a linha da sorte, que se estende do pulso ao dedo médio. Tendo feito as observações óbvias, o comprimento da linha da vida, por exemplo, e a preeminência da linha do coração, o quiromante segue em frente, considerando outras marcas mais sutis. Algumas linhas, tais como a da intuição, têm relação com o caráter individual. Outras, incluindo a do casamento e a da saúde, são interpretadas como registro do passado da pessoa e como indicação do futuro. Outras características ainda, as linhas de Vênus, Marte, do Sol e especialmente os vários montes e dedos particulares, são examinados por sua relação com os signos astrológicos. Alguns quiromantes insistem que sua arte não pode ser reduzida à memorização da disposição e significado das várias linhas. O que o quiromante realmente faz, ele sustenta, é estabelecer um contato telepático subliminar que permite um mergulho na natureza interior, nas angústias e no potencial do sujeito. Esse contato mental requer concentração consciente por parte tanto do leitor quanto do cliente e é intensificado por contato físico. Assim, enquanto a conversa sobre as várias linhas engaja a mente consciente, o fato de segurar a mão estabelece um laço físico e o subconsciente do leitor é liberado para sondagem dos segredos. De fato, a acurácia de um quiromante pode parecer extraordinária. Alguns críticos, contudo, pensam que o talento de um leitor de mão não repousa sobre nenhum tipo de dom paranormal ou na interpretação de linhas da mão, mas na capacidade de responder quase intuitivamente às indicações não verbais fornecidas inadvertidamente pelo cliente. Com frequência, os leitores de mão podem aprender muito a partir da observação de um corte de cabelo ou do modo de se vestir do cliente, ou ainda de algum tique nervoso. Assim, acabam por convencer-se até a si mesmo de que poderes paranormais estão envolvidos. Céticos, inflexíveis, é claro, insiste que a quiromancia nada mais é do que a citação de frases feitas usadas para bajular e iludir uma pessoa. Isso é facilitado, eles alegam, pela inclinação humana para aceitar amplas generalizações como espantosas revelações. Por exemplo, pesquisadores da universidade pediram aos estudantes para avaliar a acurácia de uma análise do caráter, supostamente escrita para cada indivíduo. Na verdade, todos os estudantes que participavam da experiência receberam o mesmo parágrafo, onde se lia: você é uma pessoa bastante normal em suas atitudes, comportamento e relacionamento com as pessoas. Arranja-se bem sem muito esforço. As pessoas gostam de você. Naturalmente, você não é excessivamente crítico em relação a elas ou a si mesmo. Em seu humor predomina o otimismo e o esforço construtivo. E você não é perturbado por períodos de depressão, doenças psicossomáticas ou sintomas de neurose. Os estudantes deram-lhe uma avaliação de quase perfeito pela descrição singular de suas personalidades. Atualmente, poucas pessoas ainda dão algum crédito à quiromancia e nenhum à fisionomia e à frenologia. Mesmo assim, permanece um ímpeto para acreditar que o corpo pode, de alguma maneira, prever uma série de pistas que, propriamente lidas, desvendariam nossa complexa psique, simplificariam a relação com o mundo e talvez revelariam o que o futuro nos reserva. E mesmo aqueles que viraram as costas para o ocultismo podem, vez ou outra, fiar-se em videntes de outro tipo. Pessoas que vão além do exame das palmas dos dedos e buscam em seu lugar encontrar significado nas características da escrita à mão. Esses praticantes, chamados grafólogos, são analistas da caligrafia, que foi por um deles descrita como gestos congelados do tempo. Muitos deles emprestam serviços à empresa, sejam pequenos ou grandes, cujo objetivo nada tem de espiritual.
As artes ciganas. A divinação e a profecia têm sido há muito consideradas um domínio especial dos ciganos, um povo nômade cujo folclore está repleto de lendas sobre poderes secretos e ritos mágicos, e assim como as artes milenares que eles praticam, a origem e o modo de ser ciganos permanecem encobertos pelo mistério, emaranhados em lendas e tradições. Acredita-se que tenham vivido originalmente na Índia, mas em algum momento do século IV eles começaram um lento deslocamento para o oeste. Grandes grupos de pessoas de pele morena, vestidas exoticamente, alegando serem peregrinos religiosos vindos de um país chamado Pequeno Egito, começaram a aparecer na Europa. Esses egípcios, ou gypsies, como eles se tornaram conhecidos em língua inglesa, foram de início bem recebidos pelos simpáticos habitantes, mas algumas tribos errantes logo ganharam má reputação, como pequenos ladrões e trapaceiros sem convicção religiosa. Os ciganos eram, na verdade, profundos religiosos, mas suas crenças e práticas estavam fortemente influenciadas pela magia. Considerados autoridades em assuntos ocultistas, os ciganos foram acreditados com frequência talentos sobrenaturais, para além mesmo de suas próprias crenças, e muitos negociaram com avidez seus supostos poderes com habitantes locais. Normalmente apenas algumas moedas podiam comprar o que quer que fosse, as ervas medicinais para dores e poções do amor e afrodisíacos, mas foi pela prática das artes, da profecia, leitura de cartas, do tarô ou da borra do chá, da bola de cristal, das linhas da mão, que os ciganos se tornaram mais conhecidos. Os homens ciganos trabalhavam como negociantes de cavalos ou ferreiros. As mulheres prediziam o futuro, frequentemente nas carroças ou pequenas tendas nos quais viviam. A leitura da mão, mostrada aqui e nas páginas seguintes, era um método favorito, e assim permanece até hoje. Lojas de quiromancia geridas por ciganos florescem nas cidades e vilas de todo o mundo. E apesar de eventuais queixas de práticas inescrupulosas, os clientes continuam a frequentá-las para conhecer sua sorte. Nada pode banir a imagem romântica do cigano pensativo, cujos negros olhos penetrantes fitam atentamente as palmas e talvez o futuro do esperançoso do curioso. A leitura das mãos é uma prática bem adaptada à liberdade de ir e vir dos ciganos. Não requer instalações especiais, podendo ser feitas rapidamente em qualquer local. Na traseira de um carroção, numa tenda ou loja extravagante decorados. A eterna fascinação exercida pelos videntes ciganos pode ter origem na antiga crença de que eles têm poderes mágicos. Esses poderes, que são tidos como herdados, manifestam-se por uma aparência física peculiar ou são conferidos a uma jovem por um espírito da terra ou da água. Visões e profecias.